Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao QLC Play de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o poder da oração. Veja, é muito poderoso isso, só que a gente não sabe usar corretamente a oração, a gente faz de forma equivocada, não por culpa nossa, porque nós aprendemos desta forma. Então hoje aqui, juntos, a gente vai aprender a fazer a oração de forma correta, da forma que deve ser feita com todo mundo. Combinado? Então vamos lá para esse treinamento que é muito legal, muito bacana e muito importante para você, tá? Antes da gente começar, eu quero deixar um recadinho bem legal, bem bacana, que é sobre o programa de 1971, se não me engano, se não estou errando aqui na memória, do Pinga Fogo com Chico Xavier. Ele ficou lá 2 horas e pouco, 3 horas, respondendo tudo sobre a doutrina espírita, toda a mediunidade dele, sobre Emmanuel, todo mundo que quisesse perguntar, iriam perguntar a ele. Perguntaram até sobre UFOs, né, discos voadores, o AP, OVNI, como você quiser chamar. Então, lá no canal Quanto à Luz Celestial, tem para vocês o primeiro programa do Pinga Fogo, o segundo programa que eu deixei para vocês, que conhecimento sempre é importante, é muito bom. Então, vamos lá. Como é que a gente deve orar? Aonde a gente deve fazer? Como a gente deve fazer? Quando a gente deve conversar com ele, seja Deus, seja Jesus, seja o seu guia, quem você estiver conectado. É aí que está o pulo do gato, é como, aonde, quando a gente faz isso, e nós aprendemos de forma equivocada. A gente aprendeu a fazer oração decorada, as pessoas chegam e falam um monte de coisa, não é bem assim. Você reza o salmo, faz tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, tanto não sei o que e tal. Não é assim que funciona, tá? Então, em todas as religiões do mundo inteiro, poucas você aprende a conversar corretamente. E se você ler os livros de Chico Xavier, ele fala muito sobre isso em vários aspectos também, com Emmanuel e com outros espíritos. E se você pegar as parábolas de Jesus, você também vai ter essa informação bem semelhante, bem parecida de como que realmente você deve fazer a tua oração, como você deve conversar, aonde, em formato. E é esse o objetivo de eu estar aqui nesse curso, nesse treinamento, nesse vídeo aqui com você, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, será que se eu estiver dentro de uma igreja, será que eu estiver na mata, no mar, na minha casa, numa capela, numa egrégora, numa sinagoga, seja lá o que for o local, será que um é mais forte que o outro? Eu vou te dizer que não. Porque o poder da oração não está no local, o poder da oração está dentro de você, no teu coração, no que você realmente quer falar e quer passar. Então não importa onde você estiver. O local é importante, sim. Por quê? Porque imagina você vai fazer uma oração no meio de um lugar barulhento, tumultuado. Vai funcionar? Muito difícil, porque é muito barulho. Primeiro, você não se concentra, tira a tua atenção. Segundo, que é ruído demais. Terceiro, que esses locais muito barulhentos, muito confusos, geralmente tem pessoas também perturbadas em volta e não é legal você fazer. Então você já percebeu que quando a gente fala de uma oração, a força de uma oração de uma mãe, isso tem uma força absurda. E a mãe, às vezes, ela está orando na casa dela, está orando no hospital, está orando na igreja, está orando em qualquer lugar que ela sinta necessidade, que ela está pedindo pelo filho dela, por exemplo, né, ou pela filha dela. Olha, por que isso tem uma força gigante? Porque não é o local, é o coração, é a fé, é a vontade, a energia que ela coloca ali. Então, isso é um segredo, isso fica a dica. Se espelhe em oração de mãe, que tem uma força descomunal. Mas como é que a gente aprendeu então? A gente aprendeu o contrário disso. Sabe como é que a gente aprende? A gente aprende assim, ó. Primeiro a gente começa a nossa oração, a nossa prece, a nossa reza,
o nosso culto, como você quiser chamar, para mim é tudo a mesma coisa, a gente começa assim suplicando, que nem está nessa foto aí, tá? Você suplica, você reclama, ah, meu Deus, me ajuda, eu tô com um problema assim, eu tô com um problema assado, que fulano, que ciclano, que o emprego, que o dinheiro, que a saúde, que você começa numa súplica que no final das contas é uma sopa de reclamação. E aí, na segunda parte, depois que você reclamou muito, disse que é uma pessoa que sofre muito, você entra com a negociação. Olha, se você me atender, eu subo a escada de joelho, eu lavo a escadaria do não sei o que, eu compro não sei o que, eu dou não sei o que, babá. Isso está completamente equivocado. Você está falando com o espírito de luz, você está pedindo uma ajuda e você está negociando, você está tentando comprá-lo. Olha como isso não tem cabimento com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente falou aqui. Tá? Então, você está totalmente equivocado ou equivocada se você faz a tua oração desse jeito. Tá? Imagina o seguinte, para você entender bem, imagina que você tem uma pessoa que é muito equilibrada, que é uma pessoa muito sensata, que tem muito conhecimento e que de vez em quando você liga para se aconselhar. Aí toda vez que você liga para ela, você começa a reclamar, olha, hoje está doendo isso, eu me ferrei naquilo, eu não sei o que, papapá, reclama que isso, que o preço do não sei o que o emprego que saiu, que meu marido me deixou, porque minha mulher me traiu, porque o meu marido me traiu, porque meu filho isso, porque o meu patrão aquilo tal. A pessoa não consegue nem dizer alô para você. Você já entra com aquele muro de lamentação. E depois você fala assim, olha, se você me ajudar, eu vou te agradecer, eu vou acender uma vela, se você me emprestar o dinheiro, eu vou te pagar com juros, não sei. Aí você fica nessa ladainha. Se você está recebendo essa ligação, você gosta, você dá atenção, você não tem nem espaço para falar nada, porque se você falar A, B ou C, vai vir um torpedo de problema para cima de você. E não tem como ajudar. Por quê? Porque a pessoa está naquele estado alterado, ela está naquele estado de confusão mental. Eu falei no dos shorts, eu postei até no Instagram, quando você pega um caldeirão, a água está parada, você consegue se ver, ou seja, você enxerga a verdade. Quando você coloca num turbilhão, você ferve ela, fica cheio de borbulha, você não consegue se ver, você não consegue enxergar a verdade. E a pessoa que liga nesse estado mental de reclamação, de súplica, de negociação, ela está igual aquela água turbulenta, ela não consegue ver. Então, ela está reclamando de tudo, você não vai gostar. É assim que a gente aprendeu a fazer a nossa oração, a nossa prece, a rezar. Não vai funcionar. Imagina se ela ligou então no meio do trânsito, na rua, ela está te ligando, aquele barulho de carro, de tudo, você não consegue nem entender direito. Então, a localidade ela tem a importância também. Então, como é que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, você precisa entrar em estado de calmaria, em estado de reflexão, mentalmente. Você precisa acalmar o teu espírito, acalmar a tua energia. E como é que a gente consegue acalmar isso? Quando a gente procura um local propício. Qual é o local propício que nos dá essa calmaria? Numa praia tranquila, numa trilha, numa floresta, no teu quarto em silêncio, ou meditando, ouvindo uma música, ou seja, baixando, né, a nossa ansiedade e aumentando a nossa frequência mental para a gente se conectar com o alto. Então, quando você entra numa igreja, numa capela, numa sinagoga, você está numa praia, você está num local tranquilo, conectado com isso, isso acalma teu coração. E aí, como é que você tem que começar a prece? Agradecendo, gente. Agradeça, gratidão. Obrigado pelo que eu estou passando, obrigado pela vida, obrigado pela roupa, obrigado pela comida, obrigado pelo trabalho, obrigado pelos amigos, obrigado pelo filho, pelo marido, pela esposa, obrigado por estar aqui. E aí, se está doendo, agradeça, obrigado por tudo que eu estou passando, porque a gente não consegue aprender pelo amor ainda, a gente só aprende pela dor e eu já vou explicar já já. Então, na hora que você faz dessa forma, você está sendo grato e está saindo do coração. Então, quando você entende isso, fala isso tudo e sai disso aqui do coração, sabe o que você faz? Você está fazendo a prece da mãe.
E aí, você pode pedir o que você quer sem negociação. E termina agradecendo. Eu geralmente termino agradecendo da seguinte forma: quando eu peço uma coisa, eu faço tudo, eu falo o seguinte: meu Pai, se o que eu estou pedindo não é a sua vontade, que a sua vontade prevaleça, porque Ele sabe qual é o remédio apropriado para mim. Percebem? Então é assim que vocês têm que fazer. E aí eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, no meu site lá, o Quanto à Luz Celestial, tem lá o Evangelho, você pode baixar gratuitamente. Tem 21 materiais lá de livro e PDF que você pode baixar gratuitamente. É tranquilo, você baixa, você vai poder ouvir numa boa. Então, se você quiser saber mais também sobre as parábolas, você tem o Evangelho que você pode ver. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Olha o que fala aqui no 1 Coríntios, versículo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O que ele está falando aqui? Olha a profundidade disso. Ele está dizendo o seguinte: se você não tiver amor, se aquilo não sair do teu peito, o coração, aquela oração de mãe que eu acabei de falar, sabe o que vai acontecer? Nada. Você simplesmente está falando por falar, está decorado. Entendeu? Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Olha o amor, a importância dele. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Esse é o grande problema da humanidade hoje, falta de amor. Se a gente tivesse amor, a gente não tinha guerra, a gente não tinha discussões, a gente não levantava muro, a gente não botava câmera de vigilância, a gente não tinha tiroteio, a gente não tinha assalto, a gente não tinha roubo, a gente não tinha tanta desgraça que a gente vê no mundo. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O que ele está dizendo? O amor é infinito. O amor é energia que nunca vai cessar. Isso que Jesus nos trouxe, né? Esse amor incondicional nunca vai cessar, nunca vai passar. Conhecimento você vai adquirindo e vem o próximo. Você pode mudar de língua, você reencarna em outro lugar, você passa a usar telepatia, não usa o pensamento. Vão viajando nisso, mas o amor nunca passa. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu evoluí, eu cresci. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas não vemos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior deles? O maior deles é o amor. Tá? Então, o que adianta você ter fé? O que adianta você ter esperança se você não tem compaixão, se você não tem solidariedade, se você não entende as pessoas? Então você não tem amor. O amor é tudo. Aí que está a importância das coisas. E é por isso que a gente geralmente aprende só pela dor. A gente aprende pela dor, pela bronca, pela briga, a gente apanha, a gente sofre. É por isso que a gente vive num planeta de expiações e provas. Porque a gente toda hora tem que passar por expiações e provas. Isso dói. Por quê? Porque a gente não aprendeu pelo amor. E por que a gente não aprendeu pelo amor? Porque eu já falei aqui, nós somos anjos caídos. A gente tem a asa do conhecimento e a asa da moralidade que está aqui atrás. Quando você não tem amor, a tua asa da moral está atrofiada. Só que você está adquirindo conhecimento, você está reencarnando, você está convivendo com espíritos inteligentes, você vai vivendo isso tudo e a tua asa do conhecimento vai ficando enorme. Algum pássaro voa com a asa atrofiada e a outra boa? Não.
As duas têm que estar boas para ele voar alto. Então, para você sair da 3D e ir para 5D, a tua asa da moral, que é o amor incondicional, ela tem que fortalecer, ela tem que crescer. Entendeu? E o que acontece com a gente? A gente nega isso. Nega pelo ego. A gente se sente superior, orgulhoso, dando a verdade, disse para tudo porque eu sou o cara, eu consigo, é perfeccionista, cobra dos outros, busca um atalho porque o negócio não está funcionando como deveria, nem vai funcionar. Aí você fica com raiva, com ódio, aponta a culpa para os outros. Então o teu ego te faz negar, você vai apanhar porque você não está seguindo os princípios divinos. Ah, mas quais são os princípios divinos? Está aí um livro para você, R$12,90 para você baixar o livro digital, lá os 33 princípios, e tem outros livros também, todos R$12,90. É mais barato você tomar um café e comer um pãozinho, mas está lá para você, a informação está ali, fora as apostilas que eu vou liberando gratuitamente, se assim for permitido, né? Como eu já deixei 21 lá. Então você, dentro dessa Matrix, você se revolta com isso tudo, acha que, eu sou o cara e não está funcionando porque o ego está lá em cima, mas você não está seguindo os princípios divinos, você vai apontar para um monte de culpado e você fica nesse ciclo na Matrix e não consegue sair. O planeta está em transição. Sim, mas se você ainda estiver nesse ciclo, você vai para outra escola que vai te atender esse ciclo, até você entender e sair dele. E o que eu tenho que fazer? Você tem que entender quem é seu maior inimigo para você sair disso. E quem é seu maior inimigo? Não é uma pessoa, é você, é o seu ego. É você querer andar contrário às leis de Deus. É insistir nessa negação. É insistir em dar as costas ao amor, porque você quer andar de mãos dadas com os desejos temporários da matéria e dar as costas para o amor e para os desejos plenos do plano espiritual. Aí que está o teu problema, e aí que está doendo, é aí que você sofre, é aí que você apanha. Então, o que a gente tem que fazer para resolver esse assunto de uma vez por todas? Adquirir conhecimento, entender o caminho correto. Como é que eu entendo o caminho correto? Eu tenho que seguir as pegadas na areia de Jesus, toda a trilha que ele deixou através das parábolas dele, através de todos os seus profetas e enviados que vieram aqui, os livros de Kardec, os livros de Chico Xavier, as palestras, e passa as coisas pelo teu crivo da verdade. Você tem que entender se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo dito é verdadeiro e é assim mesmo. Se for assim, beleza. Então, as lives que eu coloco aqui, os vídeos que eu coloco, os shorts que eu coloco, os livros, tudo é para você, tá? E para poder manter isso tudo, eu tenho algumas coisas que me ajudam. E aí eu vou seguindo, porque eu já falei que eu trabalho, eu faço outras coisas também. E para a gente fechar o assunto, se você quer procurar uma entidade para ajudar, doar um pouco de amor, seja dinheiro, tempo, o que for, eu vou te convidar a você conhecer o grupo Anjo Azul, que há mais de 10 anos eu ajudo e sempre eu estou falando aqui no vídeo para você, tá bom? Eu vou deixar aqui o vídeo para você ver, para você ouvir, para você entender e vai lá conhecer, vale a pena. Vamos aumentar a nossa asa da moral, a nossa asa do amor, nada mais melhor do que a gente ser o exemplo e ajudar o próximo, tá bem? Muita paz, até a próxima. Fica aí que você vai ver o Grupo Anjo Azul. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos,
as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.